A minha internet está com sinal máximo, mas ainda está. Senhor Jesus, eu apresento a Ti agora a vida da Priscila, tua filha amada, que vai trazer a Tua palavra aos nossos corações. Senhor, não se trata de capacidade humana, mas sim de disponibilidade para ouvir o Teu Espírito falando através da vida dela. Senhor, eu peço que toque nos lábios dela com fogo, com sua tenaz, fala conosco através dela, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender mais de Ti nesse dia, com sabedoria, com amor. E com autoridade, Pai. Nós estamos aqui à sua disposição e nós cancelamos agora em Teu nome todo medo, todo terror, tudo aquilo que bloqueia, que tenta anular a voz dela. Nós cancelamos agora com o poder do sangue de Jesus, damos uma ordem, medo sai agora em nome de Jesus. Todo medo paralisante cesse agora em Bem. Vamos lá. Jeremias 7. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá está indo para a adoração. Ele mandou que eu ficasse ali, anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. A mensagem era esta: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem mais nessas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Eis que o templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar o estrangeiro, os órfãos e as viúvas. E matem mais pessoas inocentes neste lugar. Parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui, na terra que dei para sempre aos seus antepassados. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para esconder mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto, depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o templo é um esconderijo de ladrão? Eu tenho visto que vocês estão fazendo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Vão a Siló, o primeiro lugar que escolhi para nele ser adorado. E vejam o que eu fiz ali, por causa da maldade de Israel, o seu povo. Vocês cometem todos esses pecados de que falei, e os avisei muitas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir. E quando eu chamei, não responderam. Sou eu, o Senhor, que está falando.
Por isso, a mesma coisa que fiz a Siló, vou fazer com esse meu templo, em que vocês confiam. O que fiz em Siló, vou fazer neste lugar, que dei a palavra. E aos seus antepassados, vou expulsar vocês da minha presença, como fiz aos seus parentes, o povo do Reino do Norte. Deus disse a Jeremias: não ore por este povo, não peça nem implore em favor deles. Não insista comigo, porque eu não atenderei. Será que você não vê o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? As crianças apanham lenha e os homens acendem o fogo, e as mulheres assam bolo para oferecer a deusas e chamam de Rainha do Céu. E também derramam bebida como oferta e outros deuses, e fazem isso para me irritar e ferir. Será que a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo que não. Eles estão ferindo a si mesmos e vão passar vergonha. Assim eu, o Senhor Deus, derramarei a minha ira e ao meu furor sobre esse lugar. Derramarei o meu furor sobre as pessoas e os animais, e sobre até as árvores e as plantações, e a minha ira será como um fogo que ninguém pode apagar. Alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar, mas a carne de outros sacrifícios vocês têm o direito de comer. Porém, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, digo que não me importo que vocês comam a carne toda. Quando tirei do Egito os seus antepassados, não dei ordem a respeito do oferecimento de animais, que são completamente queimados, nem a respeito de outros tipos de sacrifício. Mas o que ordenei foi que me obedecessem, de modo que eu seria o Deus deles, e eles seriam o meu povo. Disse que viessem sempre como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles. Mas eles não deram atenção e nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso e o mal queria. Assim, em vez de melhorarem, eles pioraram. Desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje, tenho mandado todos os meus servos e os profetas, e a vocês, mas vocês não lhe deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, continuaram teimosos e fizeram ainda pior do que os seus antepassados. Portanto, Jeremias, não dirá todas essas palavras, mas eles não vão dar atenção. Você os chamará, mas eles não vos responderão. Vocês lhe dirão que eles são o povo que não obedece a mim, o Senhor, Deus deles. São um povo que não aceita ser corrigido. Não existe mais sinceridade, nem fala mais nisso. Deus disse ainda: chore, povo de Jerusalém. Corte os seus cabelos e jogue fora. Cante música triste no altar dos montes, pois eu, o Senhor, estou irado e abandonei o seu povo.
O povo de Judá fez coisas que eu acho errado. Eles colocaram os seus ídolos, que eu detesto, no meu templo e o mancharam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Construíram um altar que foi chamado de Tofete, no vale de no vale de Ben-Ion. E ali queimaram os seus filhos e filhas como sacrifício. Eu não dei ordem para isso e nunca pensei nisso. Portanto, certamente virá o tempo em que esse lugar não será mais chamado de Tofete, nem de Vale de Ben-Edom, mas o Vale da Matança. Vão sepultar gente em Tofete, por não haver outro lugar. Os mortos servirão de comida para as aves e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para os espantar. A terra ficará deserta, e eu acabarei com os gritos de alegria e de felicidade, e com o barulho alegre das festas de casamento, tanto nas cidades de Judá como nas ruas de Jerusalém. A gente pode ver ali, deixa eu pegar minhas anotações, mas a gente pode perceber que não só naquele tempo, mas trazer para os dias de hoje, né? Que o povo ele não obedecia, ele decidiu que o templo, que eles poderiam ir ao templo e falar que eram de Deus, que Deus estava abençoando, que eles estavam seguros dentro do templo, mesmo fazendo tudo o que eles faziam fora. Eles decidiram adorar outros deuses, eles decidiram fazer sacrifícios, como hoje, muitos, não só dentro dos templos da igreja, mas em outras religiões isso acontece, de eles fazerem sacrifício, eles matarem, oferecerem bebida e fazerem muitas outras coisas e dizerem que Deus está ali, que Deus está naquele, vamos dizer assim, naquele negócio, naquele templo, naquela casa. Mas, na verdade, Deus não está. E naquele tempo também não estava. E Jeremias, Deus pediu para ele avisar, só que o povo não deu ouvido, né? E continuou fazendo as mesmas coisas, continuou indo ao templo e dizendo, aqui é seguro, aqui eu estou fazendo, Deus não vai ver, ele não vai estar vendo o que eu faço, por quê? Porque eu estou indo ao templo dele, eu vou adorar a ele, mas fora do templo eles não adoravam a Deus, eles não faziam o que Deus queria. Eles achavam que lá dentro do templo eles estavam fazendo realmente, né, o que Deus queria. Eles achavam que eles tinham uma fé, mas na verdade a fé deles não era em Deus. A fé deles era em outras coisas. Eles achavam que dizer que eles iam ao templo e tinham fé, né, eles estavam certos, né? E isso Deus abominava, e Deus decidiu adverti-los e dizer que eles estavam fazendo tudo errado, que eles tinham que ir para a retidão, mas eles não ouviram e não ouvem, né? E muitas vezes a gente trazendo para a vida de hoje, né, faz a gente pensar um pouco em que Deus fala com a gente. O que a gente, muitos estão indo para a igreja e dizem aqui, eu vou para a igreja, eu estou seguro. Porque ali eu adoro, ali eu estou dentro,
eu estou mostrando para Deus o quanto eu amo Ele, mas mesmo, muitas vezes, dentro da igreja, a gente idolatra pessoas. A gente está lá, não às vezes para adorar a Deus, mas a gente está lá porque idolatra o pastor, porque idolatra uma pessoa que está lá dentro. Enquanto eu estava estudando, eu lembrei, assim, eu vou usar o exemplo da nossa igreja. Quantas vezes a igreja não está tão cheia num dia de culto e na semana seguinte vem o profeta de fora. A igreja está cheia. Eles estão lá para quê? Para adorar a Deus ou para receber as profecias de quem vai lá para entregar? Eles estão lá para buscar a Deus ou para idolatrar aquele profeta que está lá? Né? Eu tomo a liberdade de usar na nossa igreja, por quê? Porque eu conheço a realidade da nossa igreja. Mas eu também sei, a gente sabe de pessoas que saem das suas igrejas para ir para outras igrejas, idolatrar pessoas, e não ir para receber a palavra de Deus, né? Para estar lá, para aprender a palavra de Deus, receber o que Deus tem para ela. Né? E a gente tem que ter o coração voltado para as atitudes, para as nossas atitudes em Deus. Eu costumo dizer muito assim, às vezes, que nem ele fala sobre a mentira. Muitas vezes a gente não fala a verdade com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Mas a minha mãe sempre fala, é muito melhor uma verdade que dói, né, do que uma mentira que depois vai te trazer muitas consequências. E a gente muitas vezes, a gente está ali louvando a Deus, fazendo a obra, está no altar, mas a gente está mentindo. A gente está fazendo outras pessoas mentirem, né? E isso Deus também abomina, como abominou e como está no livro ali, que eles mentiam e faziam outras pessoas mentir. Não respeitavam, né, as viúvas, não respeitavam as outras pessoas. E isso acontece muito. E todo esse livro, o que eu percebi foi, ele está muito dentro da nossa última realidade. Né? Nós temos que ter uma verdadeira adoração, nós temos que ter uma fé genuína, que deve ser mantida através das nossas ações, né? Junto com o amor ao próximo, porque não adianta a gente também ir lá, vamos ao templo, eles iam no templo, faziam tudo, e não tinham amor ao próximo, eles não ajudavam as outras pessoas, né? Usavam as crianças para juntos adorar a deuses que não eram o nosso Deus. Adoravam a Baal, que era o Deus da prosperidade, o Deus do dinheiro, que, na verdade, quem nos traz é Deus, né? É através da morte de Jesus, é através do amor que Deus tem pela gente, que a gente consegue tudo. Mas eles achavam que era isso. E o arrependimento dos pecados. Muitas vezes, as pessoas não se arrependem do pecado que teve, não tentam melhorar, né? E não tentam se ajudar, não procuram ajuda, porque eu estou pecando, eu não preciso de ajuda, eu não preciso buscar, porque eu vou na igreja 3, 4 vezes por semana, eu louvo, eu estou cantando, eu estou fazendo as coisas, mas o que acontece? Eu estou garantida por Deus, mas a gente não está garantido por Deus só por fazer essas coisas. A gente tem que estar firme em Deus,
não adorar outros deuses, não adorar outras pessoas, está com o coração em Deus. E nesse capítulo ele fala muito disso, que eles adoravam, eles faziam tudo que Deus abominava, e Deus iria pesar a mão sobre eles. Se eles se arrependessem, Deus salvaria, mas eles não se arrependeram. Então Deus já ordenou, não ore mais por eles. Eles vão ter que fazer por si próprios. E se não fizerem, eu vou acabar com tudo, né? Então, me trouxe muita reflexão do que eu falei, né? E que traz muito a minha realidade há um tempo atrás, porque quantas vezes eu falo, eu fiz várias coisas, eu achava que só porque eu estava dentro da igreja, eu não precisava buscar fora, eu não precisava aprender, eu não precisava nada. Mas depois de um tempo eu aprendi e comecei a buscar, comecei a fazer outras coisas, né, para buscar mais em Deus. E outra coisa você tem que buscar em Deus, você tem que buscar aperfeiçoar, mas você não precisa ficar mostrando para todo mundo o que você está fazendo, porque aí você não está fazendo para Deus, você está fazendo para si próprio. Para tentar dizer, eu faço, eu fiz, né? Então, você não fez para Deus, você fez para você fez para o teu pastor, você fez para receber um cargo e não é para Deus, né? Então, foi isso que eu aprendi, que eu falei, não lembro mais tudo que eu tentei falar, né? Mas o que eu levo de tudo a gente tem que ter uma adoração verdadeira, não só dentro da igreja, mas na nossa vida. Nossa vida tem que ser uma contínua adoração a Deus. Cris, agora... Amém, que palavra maravilhosa, muito bem explanada. Parabéns. Glória a Deus por sua vida, Pri. Isso aí. A palavra de Deus fala nesse capítulo muito a respeito de pessoas que usam a igreja como esconderijo de pecado, né? Então, aqui fala, mais uma vez falando sobre a idolatria, sobre formas de idolatria, né? Que não é só apenas a idolatria comum que o pessoal fala muito, né? De imagens, de escultura, todo tipo de idolatria de pessoas, né? Como você falou, muito bem citado, né? O pastor Fernando também falou um pouco sobre isso. Pessoas que vão atrás de pessoas, de profetas, de pessoas que têm... As pessoas adoram o dom que o Senhor entregou para elas e não adora o Criador, que é aquele que entregou, aquele que se sacrificou por nós, né? E fala a respeito de pessoas que entram na igreja achando que é um esconderijo, a pessoa fala ali no verso 9, né? Acho que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir, queimar incenso para Baal e depois entrar na igreja e falar, tá tudo bem, tá tudo certo. Lá na igreja recebi uma oração, pronto, tô... Cris, tá falhando bastante aqui. Não sei se é a minha internet ou a tua.
Tá tudo certinho. Tá cortando bastante. Não tô entendendo nada também. Né? E daí eu me lembro de um exemplo que eu escutei uma vez, eu não lembro agora quem é que falou. Cris, cortou bastante o que você falou, A respeito Cris, não deu para entender. Da consequência. Então, a pessoa tem uma dívida no banco. Acho que ela tá reiniciando, acho que ela vai voltar. Ela tinha falado no começo que a internet dela estava bem ruim. Então, acho que ela deve ter caído mesmo a ligação dela. Então, nós agradecemos muito, Pri, pelas suas palavras, foi bastante edificante. E é isso aí. Obrigado, que Deus te abençoe. Obrigada, Pri, Deus te abençoe. Foi uma palavra muito edificante, parabéns. Deus te usou muito, hein? Amém. Deus abençoe, Pri. Amém.